Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso PodJus, o podcast da OAB Uberlândia. O tema do nosso episódio de hoje é um tema muito sensível. Vamos falar sobre a mulher advogada, mãe, entre prazos e audiências. Um assunto de muita sensibilidade e que traz muitos detalhes no dia a dia nosso. Apresentamos as nossas participantes da nossa Comissão de Direito Bancário, a vice-presidente doutora Keroli, a nossa presidente da Caixa de Assistência de Minas Gerais, doutora Ângela Botelho, a nossa secretária, doutora Flávia, da Comissão de Mediação e Conciliação. A advocacia é uma profissão marcada pela cobrança constante, urgência e alta responsabilidade. O nosso senso de responsabilidade muito alto, né? E onde as mulheres vivem uma dupla, tripla, quádrupla jornada para administrar o nosso trabalho e administrar os nossos lares e os nossos filhos. Então, hoje vamos dar início como conciliar a atuação técnica, né, da advocacia e ser mãe. Para isso, nós convidamos a nossa colega Caroline, da Comissão de Direito Bancário, para nos falar a respeito. Como é conciliar essa atuação e os compromissos profissionais e a maternidade no dia a dia? Olha, como conciliar, eu acho que a gente gerencia caos, né. Eu eu tenho uma filha de 3, 4 anos, né, então é uma fase ainda que tá pequenininha, que a gente tem que realmente gerenciar tudo, com às vezes com muita dependência. E eu brinco que a gente vai se adaptando, literalmente. A gente vai aprendendo aos poucos a encaixar a rotina. Eh, Audiências, a gente hoje, graças a Deus, tem audiências online, que possibilita fazer, audiências no Brasil inteiro, mas também fazer de casa, fazer do escritório. Então hoje, por exemplo, para estar aqui, eu corri, deixei ela na brinquedoteca e falei para ela: "Mamãe vai ali trabalhar, eu volto daqui a pouco, te pego", e para ela tá tudo bem, tá tudo ótimo. Hoje a gente tem essa facilidade, né. Mas, não é fácil. Falar que é fácil, eu acho que a gente vai estar falando de uma utopia aqui, mas também não é impossível. Eu acho que não é impossível. E a gente tem bons exemplos aqui, eu acho que na mesa nós temos bons exemplos de como que é isso. E, eu brinco, assim, eu falo muito que eu acho que junto com a maternidade a gente ganhou o MBA, que é é, é um MBA em gestão de conflito e gerenciamento de caos. Basicamente é Bom. isso. É, porque você lida com conflito todos os dias, você gerencia o caos todos os dias. Então tem dia que a gente levanta da cama e fala: "Por que que eu levantei? Hoje foi um dia desses". E Exatamente. aí, mas também é muito gostoso, sabe, a gente conseguir ir vendo e eles vindo e fazendo. Então, assim, eu já tive reunião com a doutora Ângela que eu tive que levar a Chiara. E eu brinco, eu falo: "Olha, vem cá estagiária, senta aqui, É e quando verdade. não é possível alguma coisa, seja graças a Deus a gente tem isso aqui também, eu não gosto de dar, mas a gente entrega o telefone". Então, assim, você vai aprendendo a pegar ferramentas que vão te ajudando, né. No bancário, a gente tem algumas questões muito específicas, então, às vezes, a gente tem algumas urgências de clientes, então, às vezes, o cliente liga e fala: "Nossa, meu carro foi apreendido, tive um bloqueio na conta", a gente tem que sair correndo, tem que despachar com o juiz, tem que dar a medida liminar, mas a gente consegue hoje, eu acho que a advocacia, graças a Deus, ela permite que a gente tenha essa flexibilização de horário, de local, de rotina, e facilita muito, né, porque hoje com o escritório, eu não tenho aquela rotina de estar das 8 às 18 sentada num lugar, batendo ponto e etcétera. Então hoje eu consigo fazer os próprios horários, isso também é muito bacana. Fácil não é, mas eu acho que é possível e eu acho muito prazeroso, eu sou suspeita para dizer. Essa questão de prazeroso é muito, né? A gente não tem. É um outro mundo, uma outra realidade, né? Ter filhos e estar trabalhando aí, é excelente mesmo. E também eu falo que a gente acaba que leva as crianças e as pessoas recebem bem, né? Eu já tive até que levar em audiência e deu tudo certo. Ficou sentadinho lá e consegui fazer audiência. É, eu já fiz e deixei lá no ce no nas redes Sei. social, que tem os brinquedos, Nossa. ela ficou brava comigo, porque ela não queria vir embora, porque ela queria ficar brincando. Então a gente, graças a Deus, tem pessoas boas da instituição também. Agora com a brinquedoteca facilitou muito, né, Débora? Então vamos, dia de reunião lá no AB, nós temos espaço, É, podemos levar. agora Mas tem. me avisem antes para a gente organizar os Monitora. recreadores, Né. monitoras.
E doutora Flávia, dentro da mediação, que trabalha muito a questão da escuta, do diálogo, do equilíbrio emocional, você acredita que a maternidade transforma também e a forma de atuar profissionalmente? Sem dúvidas e completamente, né. Às vezes no nosso trabalho, na nossa atuação jurídica, nós não conseguimos utilizar as ferramentas que nós utilizamos principalmente na mediação, mas eu brinco que eu sou mediadora, doutora Ângela também, eu brinco que na maternidade eu sou mediadora 24 horas por dia, né, porque como a doutora Keroli disse, a gente está o tempo todo resolvendo conflitos, aplicando a comunicação não violenta, que é complicadíssimo, é muito difícil a gente fazer essa aplicação no nosso dia a dia. E todas essas experiências, todas essas vivências na maternidade, separação de birras, empatia, a escuta ativa, né, se colocar no lugar da criança que muitas vezes não consegue fazer verbalmente as necessidades e as emoções dela, a gente leva para o nosso trabalho, né, principalmente na atuação da mediação. A negociação, eu vejo que hoje eu consigo, na advocacia, eu consigo fazer muito mais acordos complexos, né, muito por conta disso, da maternidade, no meu dia a dia, como eu lido ali com as minhas crianças. E isso passa muito mais segurança jurídica para nós, o que traz um benefício gigantesco para a advocacia, porque, a advocacia trabalhando junto com a mediação, né, quem utiliza a mediação na advocacia, aliás, os benefícios são gigantescos, porque a gente consegue ter menos processos judiciais, então a gente tem menos prazos, né, quer dizer, a morosidade é muito menor, as custas, né, são menores também. Então são benefícios e, assim, a mediação é 24 horas por dia, a atuação materna também. Eu brinco que a nossa melhor profissão é ser mediadora, porque no nosso trabalho, muitas das vezes, a gente consegue desligar às 18 horas, né. Na maternidade a gente não consegue. É o tempo 24 todo. E a gente até tem visto muitas mães advogadas postando assim, que eu acho incrível. Primeiro meu CPF, que aí elas vão cuidar de si, né, principalmente na parte da manhã. Primeiro meu CPF e depois do almoço agora é o meu CNPJ, ou seja, eu tenho que estar bem pessoalmente para depois conduzir a minha vida jurídica em perfeitas condições, né, e É, trazer ótimos resultados. isso. É. doutora Ângela, você acredita que ainda existe preconceito no ambiente jurídico em relação à maternidade? Eu entendo que sim, até porque, primeiro nós estamos num ambiente, isso é mundial, muito machista ainda, né. E com certeza, às vezes, os homens, e mesmo algumas mulheres também, que às vezes não são mães e não foram, não conseguem ter aquela proximidade na maternidade. Tem uma frase que eu acho muito bonita, que é: "As mãos e os braços que balançam berços mudam o mundo", né. Então, quem foi mãe ou quem é filha, que tem mãe, sabe a realidade do que é ser filha, do que é ser mãe. E aí pensando como não é bem uma diferenciação, mas no meio jurídico nós temos hoje, em Minas Gerais, mais mulheres do que homens inscritos. Mas a gente sabe que a gente lida em poderes públicos e privados, no trabalho, no exercício profissional, e em alguns momentos a gente sente esse tratamento diferenciado. Não é só por ser mãe, mas por ser mulher. E eu estou há mais de 36 anos advogando e estou no sistema OAB até o ano que vem, vai fazer 27 anos. Então eu fui para o sistema com 12 anos de formada aproximadamente. E eu já estava com filhos, né, pequenos, e não era fácil trabalhar, cuidar de casa, cuidar da família e ir para o exercício profissional. Mas a gente sabe que nós, advogados, independente se é homem ou se é mulher, nós transformamos vidas. E esse transformar vidas é que nos faz, realmente nos realizar. Vendo doutora Keroli, né, e a doutora Flávia falando aqui, dando os depoimentos, os testemunhos de como é ser profissional, ser mãe, ser família, é algo assim que nós temos que estar sempre buscando o equilíbrio. O equilíbrio, né, emocional, a sanidade também mental,
porque toda hora nós somos testados, às vezes até de forma involuntária, que nós temos que ser fortes, firmes e não podemos deixar o trilho sair dele. Então, assim, o que eu vejo hoje é que em todo o meio do nosso trabalho, a gente precisa efetivamente nos firmar, nos sedimentar, primeiro com respeito, com forma de trabalho, forma de tratar as pessoas, independente em que função ou cargo, né? Seja um cliente de médio porte, grande ou pequeno, nós temos que ter essa proximidade até para a gente poder buscar respeito para com outros, né? E às vezes a gente fica à frente de situações que a gente pensa: será que é um advogado que está praticando? Um advogado? Será que é um servidor público, né, que está ali praticando alguma, algum comportamento que não é o viável em termos de tratamento dentro de uma sociedade civilizada? Então, assim, há um tratamento diferenciado, isso tem evoluído, tem sido de uma forma positiva, mas a gente sabe que todos nós somos de ciclos, né? Ciclos e momentos, pessoas, locais diferentes. Às vezes a gente evolui num tempo, depois retroage. Mas nós que estamos buscando o equilíbrio todo o tempo, né? E as mulheres têm um dom e de ser assim, porque eu tenho uma sogra que é uma mãe, e ela fala assim: olha, as mulheres é que realmente seguram o lar. E aquela mulher que não entende isso, realmente ela não tem um equilíbrio mental, psicológico e até às vezes material, físico, para entender qual que é essa obra que Deus colocou na nossa responsabilidade como mulher. Muitas das advogadas vivem uma exaustão física e mental, né? Acaba que essa tripla jornada nos deixa mais cansadas. E, doutora Ângela, o que que a Caixa de Assistência da Advocacia traz hoje relacionada a esses desafios ligados à saúde mental e ao bem-estar das advogadas, mães? Então, a Caixa de Assistência é um braço assistencial à advocacia mineira. Ela tem mais de 80 anos de instituição e ela é uma das instituições mais assim, integrada, mais envolvida com os profissionais na federação. Nós temos 27 CAAs, né, que é o braço social das OABs, e, e o trabalho que tem que ser feito é, primeiro, humanizar, né, a nossa classe, entender, né, as carências que cada advogada estão necessitando. Nós temos várias regiões no estado inteiro e são regiões bem diferentes umas das outras. Nós temos 252 unidades em 800 e tantos municípios de forma institucional governamental, onde a gente identifica todas essas necessidades. A gente tem em cada região um diretor regional da Caixa, um delegado, um subdelegado da Caixa, para também olhar tudo o que está ao redor deles ali naquelas regiões. Nós temos vários auxílios e também temos psicólogo, temos nutrição, criamos um projeto ano passado, já na gestão 2025 a 27, o cuidado com a sanidade mental. Essa é uma bandeira que a Caixa tem desenvolvido em todas as palestras onde nós estamos envolvidos para falar, seja com relação à saúde, seja com relação ao esporte. Veja bem, hoje nós temos 3 itens, 3 pilares que nós temos que estar focado, que é assistência ao advogado, as necessidades, seja financeira, saúde ou de formação, algo que possa auxiliar no crescimento dele. Mas a parte de saúde e esporte é algo que a gente investe profundamente, por quê? Principalmente no esporte, porque se nós estivermos incentivando os advogados e advogadas estarem, os estagiários, a estarem envolvidos com o esporte, com certeza eles vão precisar menos de auxílio, seja financeiro, auxílio psicológico, de técnicas, né, para a pessoa conviver com o dia a dia, entender como que é o trabalho moderno, como se deve atuar, porque sabemos que hoje, em questão da tecnologia, tudo está muito rápido, mas nós temos que adaptar.
como disse a doutora Keroli, nós estamos num momento muito positivo de trabalho. Hoje nós podemos trabalhar onde quisermos, seja um seletista, seja um liberal, seja um CNPJ. Hoje a gente consegue, administrar, tanto o homem quanto a mulher, profissionais do direito, a trabalhar com qualidade, tendo tempo para estudo, mas isso tudo, às vezes, dependendo da idade do profissional, a idade etária mesmo, ele se perde, né, com tanta coisa para se fazer, mas de forma estratégica ele não consegue organizar o dia dele. Nós temos 24 horas, né, normalmente a gente dorme 8, trabalha 8 e descansa 8, né. Mas a gente sabe que muitos trabalham de segunda a segunda, se organizam, às vezes até mais de 8 horas, 12 até 14 horas, mas consegue, né, de forma estratégica, fazer com que o trabalho dele seja gratificante. Eu, conhecendo todas vocês como profissionais, né, e sou muito, orgulhosa de tê-las como inspiração para que a gente, dê sequência no trabalho, porque não é fácil, o dia a dia, mas eu sempre falo para minha filha, que é advogada, trabalha do meu lado, eu falo: "Olha filha, todas as profissões não são fáceis". Eu fico observando um pedreiro, um servente, eh, que eles trabalham muito, cada tijolinho, aquilo ali também é uma obra-prima, né. E nós também, com a nosso intelecto, nossas teses, a gente passa por um computador, né, de forma digital. Antes a gente escrevia na folha, alguma coisa assim, mas hoje é muito mais tecnológico. A gente consegue mudar vidas, transformar algo que sempre buscando a verdade, né, nada que a gente possa querer simular ou fraudar, mas sempre buscando a verdade. E falando que quando Flávia falou em mediação, eu sou apaixonada pela mediação, vivi minha vida fazendo isso e continuo. E às vezes escuto de alguns profissionais, não só na advocacia, que às vezes a mediação é algo que é enxugar gelo. Eu não penso dessa forma, eu vivi isso e vivo até hoje, e acho que a mediação é o nosso caminho de um sucesso para as pessoas. Porque se a gente for pensar só em litígio, porque na faculdade nós É, todos aprendemos muito, né, como que é o litígio, as teses, só que na vida prática nós vamos usar o que aprendemos dentro da faculdade, mas nós precisamos usar também de uma outra forma, com questões técnicas da mediação, conciliação, composição, constelação, acordo. Na minha época se falava nada disso, né, falava em acordo, né, composição amigável, né, mas a mediação ela já existe, é medieval historicamente, mas não se falava, era pouco, a mais gente eu divulgado, sou de né. uma geração que a gente queria era litigar, colocar a coisa para, como diz, para desenvolver todas as teses. Mas hoje a gente viu que é buscar o equilíbrio e a mediação. Uhum. Doutora Ângela, ainda é pouco divulgado no nosso meio, né, os benefícios que a Caixa tem para a mãe, para a mulher. Quais são os benefícios Então, específicos? hoje uma mulher grávida, ela tem, né, o auxílio parturiente, ela tem a isenção da anuidade, que ela pode estar requerendo, e ela tem toda uma assistência psicológica de orientação para que ela possa também, se questão, às vezes por uma questão financeira ou outra, ela não tem um convênio médico. Nós temos um convênio médico que é pago, mas é de uma forma para toda a advocacia, que a gente consegue fazer uma divisão até igualitária para todos que pagam aquele convênio. E nós temos também a telemedicina, que é uma telemedicina que o advogado pode usufruir sem pagar nada na ponta, né. A Caixa subsidia toda essa assistência à à mulher advogada e homem também, né. Uhum. E o que a gente, verifica é que nós somos o acolhimento, né. A gente fala que, a CAA ela acolhe, ela tem um cuidado, tem eu, por exemplo, sempre fui OAB, sempre trabalhei em gestão de OAB, nunca tinha sido da Caixa, né. Às vezes a Uhum. gente tinha uma parceria ali junto, mas eu não Era focava naquilo, dedicada. né. Mas hoje eu vejo como é gratificante estar na Caixa. Eh a divulgação, o que que acontece? É tanto o sistema OAB todo, a Escola Superior da Advocacia, as comissões, a Caixa, a gente coloca todo o material de marketing, de, explicação, isso no site, no aplicativo, mandamos também mala diretas por e-mail.
o que a gente verifica é que, assim, é muita informação e, às vezes, nós somos temos quase 155.000 advogados estagiários suplementares inscritos no estado de Minas Gerais. Então, é um montante de pessoas que cada um, tem o seu foco. Às vezes é um advogado, mas ele é empresário, ele mexe no agro, então ele já tem outras associações que são envolvidas na camada de profissão dele, né, de profissões dele. Então ele acaba, às vezes, vendo aquele que mais interessou e vai para aquela instituição. Mas a nossa instituição, ela está aberta para todas as informações, onde quer que estejamos, a gente fala sobre a Caixa de Assistência dos Advogados, até porque é um bem do advogado. Se ele não entender que ele tem que utilizar, principalmente a mulher, né, a gente tem vários eventos de mulheres, anualmente, que a gente integra para que elas também entendam que vale a pena, nós acreditarmos na instituição, Sistema OAB, Caixa, e até porque sempre fui envolvida com o direito coletivo e sempre acreditei que o coletivo, como a nossa instituição, ela é muito mais importante chegando a qualquer advogado do que individualmente nós, nos nossos escritórios, fazendo algo para um, para dois. A instituição, ela consegue abarcar toda a advocacia, desde que a demanda chegue até nós. A gente pode até procurar, Sim. mas como a gente depende de uma gestão, não é só administrativa, ela é financeira, temos que buscar parceiros, recursos. Então, para que a gente possa distribuir para a advocacia esses benefícios. A mulher advogada pode ter certeza que dentro da Caixa, no sistema OAB, o que ela precisar, ela pode estar nos demandando, nos acionando para que a gente possa auxiliar e colaborar. Aquilo que é fora dos limites, nós vamos também explicar. Mas tudo que é dentro do limite, que é possível fazer da forma estatutária, nós estamos fazendo. Eu acho que, assim, a OAB e a Caixa têm olhado muito para essa questão, fazendo as palestras, trazendo integrações com as mães e mulheres, né? E que se a gente também olhar para isso, a gente vai conseguir sair um pouco desse mundo nosso, né? Ver de Sim. uma outra forma. Eu falo que é que nem o dia de comemorar o Dia das Mães, né? Não é só a gente cuidar ali do nosso físico e tudo, que nem esse ano a gente voltou para cuidar do mental, né? Uma palestra voltada para isso, eu acho que é importante para a gente, né? E a gente sai desse meio que nós estamos do dia a dia, desse tumulto, e a gente pode também, que eu falo, ver que tem outras mães, né, na mesma situação, isso conforta a gente e fortalece, né? É um co E o próprio É, ambiente da Caixa aqui em Uberlândia, eu sim. tive com a Michelle semana passada, falei pra ela, é tão gostoso você chegar lá no CA aqui em Uberlândia, é um lugar É. tão gostoso de você às vezes sentar, só ir lá e tomar um café, assim, 5 minutinhos pra você. Aham. É um Então, acolhimento institucional, né? exato, é realmente você chegar lá e você se sentir acolhida por Sim. estar lá. É. Aí você encontra uma colega e você conversa e etc. Não fica só nos corredores do fórum, né? Porque hoje muita gente nem vai no fórum. Mas o CA tem isso, doutora Ângela, principalmente aqui em Uberlândia. A gente se sente acolhido mesmo, de você conseguir chegar lá, sentar, senta lá 5 minutinhos na cadeira e fala, opa, peraí, deixa eu. Aí eu volto pro modo mãe A ativar de novo. extensão da nossa casa, né? É a extensão. E é importante também, doutora Ângela, frisar que a participação de toda a advocacia dentro da instituição, para a gente conhecer todos esses benefícios, né? Porque há 7 anos atrás, quando eu tive a Manu, eu não fui beneficiada, eu não sabia, porque eu não participava, né? E não era tão divulgado hoje como é usada as plataformas digitais, principalmente. O difícil, eu acho, o desafio é fazer com que a gente também abra e lê todos os informativos, né? Porque às vezes a gente só recebe E não e olha. não olha, não lê, não, né? E eu vou falar algo, talvez eu possa estar falando bobagem, mas eu acho que a OAB é uma das poucas instituições que tem esse tipo de assistência. O meu marido não faz parte, ele faz parte de outro conselho e ele fala, "Ó, a OAB não tem, o conselho dele não faz nem metade." Então, eu, por exemplo, quando tive aqui a área, eu recebi todos os auxílios. O kit de acolhimento, a isenção da anuidade, recebi o outro auxílio também que a gente tem. Mas eu lembro de entrar no site e tá lá explicadinho e entrar, porque na época eu não fazia parte da instituição, eu não estava dentro da instituição. Mas eu entrei no site e ficou lá. E aí, na hora que eu olhei, eu falei, gente, Eu sei. será que é isso mesmo? E aí mandei a documentação, na época era por e-mail, não sei como que é agora, mas na época era por e-mail, mandei a Ainda é por documentação, formulário. é,
mandei informação e chegou. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade também. E já que tem, eu acho que a gente tem que usar. Exato. Tem que usar, porque se tem e você não usa, então pra que vai ter? Eu acho que tem que usar mesmo. Se eu tiver outra via, eu vou lá fazer meu formulário. Doutora Clávia, a comissão de mediação e conciliação, como o diálogo e a construção das redes de apoio podem ajudar as mulheres dentro da advocacia? Que você entende? Eu acho que o apoio mútuo e a sororidade feminina, ela é essencial para a construção disso, né? Eh, a transformação disso tudo, de criar ambientes mais seguros, né, mais adaptados. Agora, o ambiente que a própria OAB criou para nós, que foi extremamente importância, a brinquedoteca, né, ficou maravilhosa. A Débora Molina fez um ótimo trabalho. Eu brinquei com o doutor Luciano no dia da inauguração, que é a extensão da minha casa, bem mais chique, né, gente? Ficou linda. Obrigada. E onde a gente consegue participar, né, de todas as palestras, de todos os eventos, porque antes disso, né, também volta dentro da mediação, que foi através de uma conversa totalmente informal. O doutor Luciano ouviu, né, teve a empatia, a escutativa e a empatia de fazer essa inclusão aqui para todas nós. Mas eu acho que esse trabalho que nós, né, a grande maioria, as mulheres dentro da instituição da OAB, tem feito de divulgação, de participação, de levantar a voz para isso, trazer isso para nós, isso tem sido um crescimento muito benéfico para nós. Eu acho também que quanto mais a gente nos unir, nós podemos potencializar o crescimento uma das outras, nós podemos fortalecer, ambientes mais seguros, mais saudáveis. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a empatia, né, e esse acolhimento é fundamental para Sim. nós, né? Em todos os lugares que a gente passar, né? E a A gente escu se sente acolhido no nosso meio, assim. Eu e Doutora Ângela, que somos antigas da advocacia já, né? Você nem tanto, porque você é jovem, eu não, Não, né? somos praticamente, eu já tenho 26 anos, Doutora Ângela. Olha aí. Então muita coisa. a gente conhece, sabe, Sim. assim, e já se sente acolhido por todos lá, né? Que já conhece o pessoal, você vai sendo recebido. Então, assim, a todo momento isso não muda, né, em relação a gente hoje poder, que nem eu com o Miguel, né, levar, assim, eu sinto esse acolhimento, né. E doutora Ângela também na época que levava os meninos e Sim, buscava os meninos processo, da trazia. época de processo físico, né, nós tínhamos, um trabalho meio familiar, né. Tinha. Eu lembro que a gente chegava no X-Trabalho, ia fazer carga e correr para levar para a escola, buscar. Nossa, os seus meninos foram crescendo e encontravam o filho de outro, então é muito gratificante. Na verdade, o nosso ambiente jurídico, ele é um ambiente muito saudável. Uberlândia é fora do eixo, realmente, assim, é uma comunidade muito unida, a gente consegue ser transparente, né, no dia a dia, seja como advogado, seja como operador de direito, acadêmico, docente, discente ou o próprio magistratura e MP e defensoria, é algo que muito nos engrandece. Eu agora que estou em Minas Gerais, eu fico em algumas cidades, por exemplo, amanhã mesmo eu saio para Buritis e Arinos, 6 horas da manhã. Vou a trabalho, mas a gente verifica como Uberlândia, né, é uma cidade que encanta, né, pelas pessoas, pela forma das pessoas trabalhar, pela vontade de fazer o melhor, de crescer. O estado tem muito disso, mas Uberlândia, não sei se é a região, se é a questão geográfica, é bem diferente, e é porque é nossa É terra. a nossa localidade. Agora sim, né. Débora, e através da escuta que nós temos os nossos sentimentos validados, né? Sim. Então, nos últimos anos, a advocacia feminina conquistou avanços importantes, especialmente relacionado às prerrogativas das advogadas, né, gestantes e lactantes. Mas ainda há muito que evoluir nesse aspecto. Então, nós queremos convidar a Comissão de Direito Bancário para dizer quais as mudanças que ainda precisa acontecer em relação a essa tomada na advocacia sobre as prerrogativas da inclusão das mães. Eu acho que essa mudança, a gente pode falar em pequenas mudanças e grandes mudanças, né? Porque eu acho que a gente sempre fala de mudança, a gente fica esperando algo grandioso. E às vezes não é algo grandioso que a gente precisa, às vezes são pequenas coisas. Hoje cedo, por exemplo, eu estava vendo um vídeo, ainda bem que não é o magistrado de Minas Gerais, mas a advogada que estava grávida
foi fazer estava aguardando a audiência e ela pediu para poder ter prioridade, que ela estava passando muito mal. E o juiz falou para ela: não, eu não vou dar. Ele foi extremamente grosso com ela. Falou: eu não vou te dar. 3 colegas, homens inclusive, falaram: olha, doutor, vou protestar aqui, vou pedir para poder dar a prioridade. Ele falou que não, que ela estava tumultuando a audiência. Então a gente começa a ver que essa mudança, ela vai vindo de vários nichos, né? Então começa nos escritórios, começa na instituição, começa no poder judiciário, começa nos entes públicos e por aí vai. O que eu vejo é que eu acho que a gente vem caminhando, né? A gente vem caminhando, acho que não vou te falar, talvez de forma devagar, não. Acho que poderia. A gente sempre quer uma mudança mais rápida, mas eu não vejo de uma maneira devagar. Eu acho que a gente vem caminhando. Tem muita coisa ainda para fazer? Com certeza. Eu acho que a nossa realidade hoje de trabalhar, de cuidar de carreira e, enfim, ela não é uma realidade ainda para todo mundo. Não é uma realidade para todo mundo. E eu falo o seguinte, eu acho que é difícil. É difícil pra caramba. Não é fácil. Mas ao mesmo tempo também, como eu já falei, é prazeroso. Então, esses dias, por exemplo, eu fui num evento da UAB. Era à noite, e aí a minha filha estava lá em casa, foi aquele dia correndo, né? E aí eu cheguei e falei pra ela, falei, ó, você vai ficar com o papai, a mamãe vai ir pra UAB trabalhar, e 9 horas eu volto. Beleza, ela ficou. Quando eu cheguei lá em casa, ela estava no quarto chorando. Eu já cheguei no caos, né? Por isso que eu falei gerenciamento de caos. E eu já cheguei no caos. E aí eu peguei ela no colo e ela chorava. Falei, o que que aconteceu? Aí ela falou pra mim assim, eu tava chorando porque eu queria você e você não vinha. Você só ficou trabalhando, ela falou pra mim. E aí eu falei, mas eu não te expliquei que a mamãe ia voltar às 9h10? Eu ainda lembro de falar pra ela, ó, vou voltar às 9h10. E aí ela falou pra mim assim, mas você não chegava. Eu falei, mas eu cheguei, agora são 9h03. Eu lembro certinho de olhar no relógio e falei assim, agora são 9h03, a mamãe chegou antes. E aí ela pegou, me abraçou assim e falou assim, mas eu não queria que você fosse trabalhar, porque você tinha que ficar comigo. E eu falei pra ela, mas a mamãe precisa trabalhar e etc. Expliquei pra ela, e ela olhou pra mim assim, falei, não precisa ficar desse jeito. Aí ela olhou pra mim assim, com o olho cheio de lágrimas, e falou assim, mamãe, mas é que isso se chama amor. Aí quebra a perna da gente, né? A gente começa quase a chorar junto. E aí eu falei pra ela, falei, tá tudo bem. Então, eu acho que essa inclusão de tudo, falar, romantizar e falar que é tudo muito fácil, não é. Eu brinco, eu falo, na verdade, que eu escolhi ser advogado, porque realmente a advocacia eu escolhi, eu quis ser advogada. Mas o direito bancário, por exemplo, eu fui escolhida. Eu já saí da faculdade, já fui para um outro escritório, já comecei a trabalhar. E eu sempre falei que eu queria ter o meu escritório. E aí veio a maternidade. E trabalhar para banco é uma rotina puxada. Então, principalmente no massificado, que era onde eu trabalhava. Então, eram muitas demandas. E aí eu lembro que teve toda aquela complicação da gravidez, aquele medo de será que vai dar certo? Eu era associada, voltei uma semana querendo mostrar que eu estava ativa de novo e aquela coisa toda. Passou uma semana, veio a legítima reunião e fala muito obrigada pelos seus serviços, não precisamos mais. E aí é o primeiro tapa que a gente leva, né? Eu falo que beleza. Falei para minha psicóloga, falei assim, o que que eu vou fazer? Eu acabei de mudar de cidade, tinha ido para Campina Verde, Sim. tinha mudado de cidade, com criança pequena de 3 meses e sem um serviço. Falei para minha psicóloga, falei, o que que eu vou fazer da vida? Porque eu não sei, não tem nada agora, o que que eu tenho? E aí ela olhou para mim e falou para mim assim, você sabe o que que você quer, você já falou para mim em umas 4 sessões, você só não está conseguindo ver ainda, mas a solução você vai encontrar. E aí eu fiquei pensando e eu lembrei que em 4 sessões eu falava para ela que eu queria abrir o meu escritório. E aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu recebi propostas, aí a hora que a gente também é testado, né? Eu recebi propostas, e aí meu marido falou pra mim assim, eu não acho que seja o momento de você aceitar outra proposta, não. Acho que você tem que fazer o que você falou que você queria fazer. Dá prioridade pra ela, vai montar seu escritório e vai seguir. E foi assim que eu comecei a advogar. Então, essa questão dessa flexibilização, desse respeito e etc, eu posso falar assim, ó, eu até hoje, graças a Deus, eu não tive nenhum episódio de ter a minha prerrogativa desrespeitada. Graças a Deus. Muito pelo contrário. Então, chega no fórum, já levo, brinco que eu levo a estagiário para poder já aprender, subo as escadas, os meninos já chegam, já ajudam. Um dia que eu tive audiência, ficou lá na sala do acolhimento social. Agora, na OAB eu levei 2 dias, por exemplo, ela ficou brincando lá no auditório. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo.
e sabe que às vezes acontece. E aí eu acho que a gente tem que realmente olhar. Quem tem escritórios, por exemplo, eu sei que agora a OAB lançou uma iniciativa do escritório Premiação, de premiação sim. do escritório, que, né? Eu esqueci o nome aqui. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. O que é que você pode fazer dentro do que é possível, se você tem um escritório, se você trabalha para alguém, se você trabalha numa instituição, o que é que você pode fazer para poder melhorar? Porque, Flávia vai saber, às vezes, numa mediação, você só precisa de escuta. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida e aquilo resolve, sabe? Então, eu acho que a gente vem caminhando. Eu não acho que seja fácil. A gente, infelizmente, sabe que tem momentos em que isso não é feito. Mas eu acho também que a gente hoje, graças a Deus, com a internet, né, com espaços como esse, por exemplo, a gente tem conseguido avançar. Tem que avançar mais? Tem que avançar mais. Mas eu acho que a gente já tem conseguido bons resultados também, sabe? Processo, né? É um Vai processo. evoluindo. Vai evoluindo, vai evoluindo. É uma construção, É uma né? construção. É uma construção infinita. A senhora, doutora Ângela, que percorre aí, né, várias cidades de Minas, você tem visto esse fortalecimento e acolhimento nas instituições, no jurídico? Você tem entendido que Assim, tem de acolhido uma mais? forma geral, a gente tem visto as nossas prerrogativas da advocacia sejam sendo afrontadas. É claro que todas as OABs, os presidentes, suas diretorias, têm feito um trabalho assim profundo de mudanças, de conscientização. Nós temos em Minas Gerais, na OAB de Minas, uma comissão, uma diretoria de prerrogativas que, como eu estava na gestão anterior com o vice do presidente Sérgio Leonardo, eu pude acompanhar como as prerrogativas funcionaram nos últimos 3 anos passados. Sim. Com o presidente Chalfun, ele enfatizou mais essa defesa das prerrogativas. E eu falo no geral, não só para as mulheres. O que a gente vê? O próprio advogado, às vezes, ele desconhece do que é as prerrogativas dele. Sim. Eu vou falar por mim, quando iniciei a advocacia. Na graduação, nem vi falar sobre prerrogativas. Eu não fiz estágio, porque eu trabalhava, então eu tive que enfrentar todos os tipos de dificuldades na profissão e até de forma assim muito taxativa por magistrados, por servidores públicos, mas eu sempre tentei, de todas as formas, resolver através de um diálogo, de uma diligência mais profunda, e isso foi evoluindo. Ao longo do tempo, eu comecei a entender o que era defender as nossas prerrogativas, não só para mim, mas para a classe. Aí fiz um curso de prerrogativa, isso antes de entrar na OAB. Mas depois, dentro da OAB, mais ainda. Nós tivemos vários cursos em gestões anteriores aqui, e também teve agora, acho que o ano passado, né? Tivemos. Então, com o doutor Luciano. Então, isso é muito importante, porque se o próprio advogado não consegue defender suas prerrogativas, ele vai ficar acionando a OAB, ele tem que saber, ter consciência do que é as prerrogativas. Eu, particularmente, como a doutora falou, eu também no dia a dia da minha profissão, eu sempre tentei resolver meus problemas diante do que surgia. Acho que eu nunca chamei a OAB, e mesmo quando não estava, eu sempre falo o seguinte: nem que seja me sair dali trucidada, mas eu vou defender, nem que eu seja carregada num carburão, mas eu vou ficar ali firme, entendeu? Porque eu estou lutando pelo direito que eu entendo ser o verdadeiro. E assim, sem extrapolar qualquer direito de outros ou deveres, né? Mas assim, a gente precisa evoluir muito, Caroline, né, nas nossas prerrogativas, porque ainda temos alguns mecanismos que às vezes desvirtua a defesa da prerrogativa. Isso não é falando de instituição nem de pessoas, é comportamental. Por exemplo, muitos anos eu tinha uma colega que às vezes não estudava, uma colega de profissão por aí. E às vezes não pegava um livro, ela ia lá perguntar no fórum para um juiz, um promotor. Não, isso tá, o promotor já tem as coisas dele. Né? O magistrado, não, senta lá no store, vamos trocar ideia, né? Isso ela foi evoluindo e hoje já é muito diferente, mas é porque era falta de experiência. Ela achava que o juiz, o promotor, que sabia mais do que o livro.
Mas não é, o advogado tem a independência, e o juiz, o magistrado lá também, promotor com as suas teses. Nós é que temos que criar as nossas para nos defender em Sim. todo sentido e o cliente também. Então, assim, eu ainda sou, assim, uma fervorosa da defesa das prerrogativas, até porque eu fui delegada de prerrogativa no interior aqui. Eu falo interior, mas é Uberlândia, né? Então, eu vivi isso também quando era de comissão. Então, assim, acho que é muito interessante a gente trazer isso para a fala da subseção, da seccional. É algo que isso acaba nos fortalecendo e engrandecendo. Eu me lembro que teve um caso em Araxá de um vereador que ofendeu, isso foi publicizado, ofendeu um advogado. Nós descemos, aqui são 27 unidades, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro e Pontal. Nós descemos, naquela época, devia ser umas 24. Descemos todos os presidentes para lá. Na época, salvo engano, o presidente aqui era o Eliseu Egmar. Eu era da diretoria, mas a gente desceu todo mundo. Fizemos um movimento em Araxá, que o vereador, tudo foi para lá, retratado, pedir desculpa, entendeu? Era ofendendo a prerrogativa do advogado em exercício profissional. E nem tudo que o advogado nos aciona de prerrogativa é prerrogativa. Então, a gente tem que saber o que é prerrogativa efetivamente para Exatamente. fazer a luta coletiva lá. E nós tivemos no ano passado os cursos, né, tanto online como presencial, os quais eu convido a todos também para Eu estarem nos participei próximos. Muito presencial. bom. Eh, Agora eu quero ouvir a doutora Flávia sobre esse ambiente. A senhora entende que o ambiente jurídico está mais empático? Sem dúvidas. É, concordo também que é um grande desafio que a gente tem pela frente, mas eu acho que por ser o ambiente aqui em Minas, né, a maioria dos inscritos, a maioria dos advogados serem mulheres, elas têm usado bastante esse poder que nós temos, né, usado a voz para nas redes sociais, a gente acompanha, né, os trabalhos hoje, eh, nós, a rede social tem sido a extensão do nosso trabalho, Sim. infelizmente ou felizmente, né? Né? Mas a gente acompanha grandes advogados aí fazendo defesa, sustentação oral com criança no colo, né? E a gente se enxerga Sim. naquele lugar também, e fala, nossa, não sou só eu, né? Às vezes a gente tá fazendo audiência, o menino tá gritando aqui atrás, Tá querendo aparecer na câmera? tá querendo aparecer, fica aqui atrás fazendo assim, você fica, né? A gente bota a cara na coragem e vamos. Mas eu acho que esse é o caminho mesmo, acho que a gente tem que usar a nossa voz. Eu acho que quanto mais a gente nos unir, mais a gente dialogar, eh, ter trabalhar a escutativa também, né, a gente sensibiliza todas as outras pessoas que estão no nosso lugar, porque realmente a gente só consegue sensibilizar com a mãe, que é advogada, que é profissional, quando a gente se torna mãe, né, antes a gente não consegue ver essas dificuldades, esses desafios e essa carga emocional que a mulher que é mãe tem. Tem. E isso também é valioso, porque a gente abrange todas outras profissões, né, que a gente sabe que não é fácil. Então, a gente se enxerga, né, no lugar uma da outra. E é isso, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente dialogar, a gente consegue sensibilizar as outras pessoas que estão ao nosso redor. E isso traz um ambiente muito mais seguro, muito mais adaptado para nós, né? Sim, a Flávia falou uma coisa que é engraçada. Eu lembro que, por um tempo, eu parei para pensar se eu ia ter filho ou não. Porque eu pensava, gente, será que eu vou dar conta? Pensei de fazer mestrado fora, enfim. E aí eu tinha essa visão. Falava, se eu ouvia as pessoas falando, nossa, o tanto que é difícil conciliar e aquela coisa, eu falava, gente, será que isso não é um pouco de mimimi? Sim, de verdade. Sim. E aí, quando vem o Porpério, que é a nossa primeira experiência, e aí eu falei, que beleza, muito obrigada. E aí no Porpério eu falei que eu fiz uma promessa, que todas as minhas amigas que eu soubesse que tivesse no Porpério, eu ia chegar e eu ia dar um presente. Uma cesta e alguma Sim. coisa de comida. Sabe? Então a gente tem muito disso. Então, às vezes, eu olhava para as pessoas assim, em cargos altos, tendo filhos, eu falava, gente, mas não deve ser tão difícil, porque conseguiu, né? Mas assim, cada realidade é uma realidade. Então, para algumas é mais difícil do que para outras. E é difícil. Eu acho que cada um na sua particularidade, né? Mas eu acho que é muito bacana hoje a gente ver mulheres ocupando cada vez mais espaços. Sim. Sim. E independente de ser mãe ou não ser mãe, etc., mas de ter alguém, né, que você consiga ter essa referência. Então, aqui na mesa nós estamos aqui. Nós temos a Juliana, que é vice-presidente da OAB,
que é uma referência. Sim. Nós temos eu brinco que eu sou uma fã da doutora, Daniela ministra, né. Sim, é do Então DF. do Está sendo DF cotada agora para para o STF. STF. Para mim, a Daniela, assim, E ela foi conselheira federal da UAB. eu gostaria de ter 1 hora para poder sentar e falar assim: "Daniela, vamos só conversar, deixa eu só aprender um Se você pouquinho". for a Brasília, é só se ela não tiver horário, mas ela atende, se você até sem agenda. Entendeu? Então, assim, você começa a ver. No bancário, por exemplo, o bancário é eminentemente um setor muito masculino, né. Até quando eu fui trabalhar para o banco, eu lembro que eu teve colegas que conversaram comigo e eles falavam assim para mim no final. Teve um em especial que conversou comigo de acordo e falou assim: "Agora eu quero falar com o advogado". Ele falou para mim no telefone: "Agora eu quero falar com o advogado". Eu falei: "Doutor, eu que sou responsável pelo processo". Ele falou: "Senhora, doutora, desculpa, você não falou no início que era você". Pensei comigo, eu tinha que falar, né. Então, nós temos Cris Junqueira, que é uma das fundadoras do Nubank, que Sim. é uma baita de uma mulher de uma inspiração. Então hoje a gente tem essas referências que eu acho que serve pelo menos para a gente ver, e eu brinco o seguinte, né, se deu certo para alguém, o que que fez para chegar lá e para poder dar certo? E a gente tem visto, eu tenho visto isso muito mais, e eu acho que a gente tem que ocupar ainda mais espaços mesmo. E isso demonstra o tanto que nós somos fortes, né? Sim. Porque quando a gente tá, com a visibilidade de profissional muito boa, a gente não passa os malabarismos que a gente faz até chegar nesse ponto. Não, os stories do Instagram não conta nem 90% do que acontece. Não conta nenhum caos. Não Só se conta não. cantar, alguém pode desistir, então não conte. Não É comenta, né, verdade. doutora Ângela? É. Então é um momento de nós fazermos uma reflexão, né, se é possível a gente exercer uma advocacia de excelência, sem abrir mão da maternidade e a nossa qualidade de vida também, né. Então convido a fazermos essa reflexão. É complicadíssimo, né, gente? É desafiador. Mas a gente tem tido sucesso, acredito eu, que na maternidade, tanto quanto no profissional, até pela sororidade feminina, hoje está muito forte, graças a Deus. E a gente tem usado essa visibilidade para esse alcance, né? É, é uma união de forças, né, femininas e pensando sempre num mundo melhor, né, num momento melhor. Eu sou daquela filosofia de vida, né, nós temos que distribuir renda para todos, para que todos possam ter um nível de vida equânime, mais ou menos da mesma forma, né. Mas quando a gente fala em advocacia, é algo que nos emociona. Tenho certeza que vocês nasceram para ser advogadas. Eu me lembro quando fui ser mãe, nos 30 anos, eu falava: "E agora como é que eu vou fazer para mim dar continuidade na minha profissão?". Eh, Primeiro, quando você tem uma família que te sustenta, é algo maravilhoso, né, e um Deus também que nos leva a acreditar que vale a pena. Quando você tem, assim, vive num casamento, um companheiro, uma companheira que te traz um pouco de sensatez, de equilíbrio, a gente consegue passar por todas as etapas. Difícil não difícil é para todos nós, mas é possível. E quando a gente tem cada uma de vocês tem a história de vocês, eu tenho a minha, é possível a gente trazer alguma fala para alguém que você veja no nosso meio de trabalho, que não parece que ela não está se sentindo bem. Eu cheguei para o sistema OAB porque eu via muitos advogados reclamar, somente na justiça do trabalho: "A OAB não faz nada". Eu acho que vocês já ouviram isso, já devem ouvir até hoje. Muito. E algumas mulheres, colegas, não sei por quê, falaram: "Por que você não candidata ao AB?" Eu falei: "Não, não quero, eu quero é trabalhar, ganhar o meu, estruturar minha vida e tal". Mas aí a gente vai sendo levado, sabe, as coisas que a gente ouve, os colegas que vão nos dando força, os colegas também. Aí a gente vai unindo forças com outros colegas, porque, assim, eu iniciei como vocês também, até então, né, iniciamos com o convite de alguém, né, chegamos e ali vamos ficando. E vai criando-se uma família, né, agora com a brinquedoteca, né, Guedel, que lindo, ficou lindo. Eu estive lá sexta-feira, filmei, depois eu até te mostro, sei lá, ainda não publiquei, que eu estou esperando dar um tempo. Mas, assim, é isso que vale a pena, né, a gente poder entender que além da profissão, do nosso ganha-pão, é possível a gente administrar nossa vida familiar, profissional, de lazer, eh
sempre, né, entender que o que vale a pena é a gente contribuir. O que a gente vai ganhar com isso, entrega na mão de Deus que vai chegar. É bem assim. É. Eu penso que é possível, acho que a gente precisa muito dessa rede de apoio, né, tanto dentro de casa, como no institucional, seja por qual local nós passarmos, né, esse apoio é fundamental. E só depois que é mãe, como vocês já colocaram, que a gente vê como as coisas realmente funcionam. É um malabarismo, é um caos, é uma é um desafio constante. Tem dias que a gente tem vontade de sair Você correndo, correndo. não voltar nunca mais, Aí você quer sair correndo, mas você quer levar o mas menino. é Você lembra que possível a gente vencer sim, eu acho que é possível a gente ter lugares de destaque e conseguir chegar lá, sim, com êxito, né. É. E de tudo isso, o melhor é o gratificante, é ouvir: "Eu te amo, mamãe, tô te esperando". Sim. Mamãe, você não vai demorar não, né? Vai não, né? Você já voltou? Tem Você já tá uma voltando? É. Então eu acho que vale a pena cada sorrisinho em cada momento, é realmente Tem muito uma frase de gratificante. Santa Teresa que fala, né, é justo que muito custe o que muito vale. Vale. Então Profunda essa frase. eu acho que é uma frase muito curta, mas ela é uma frase que tem um significado muito Sim. grande. Então eu brinco que é meu mantra. Desde a época do puerpério, eu coloquei essa frase estampada, eu falei: "Vamos", entendeu. E Porque tá dando certo, né? tá dando certo, no meio do caos tá dando certo. Não, gente, e também é na nossa profissão, é em outra, é ser mãe, é isso, né, assim, não tem É, uma e cartilha, não não tem uma tem. bula, não tem como seguir, não tem um conselho que vai um dar certo, o outro dar errado, e E é a gente está falando de advocacia, mas a gente tem médicas que têm que fazer plantão Sim. e precisam. Tem o pessoal, né, da área da saúde que precisa fazer os plantões, a gente tem contadora, Professor. professora, enfermeira, enfim, tem tanta gente, tanta mulher que tá nesse malabarismo de funções e E que que conseguem. e que consegue, Sim. exatamente, empresários, autônomos, empreendedores que estão fazendo isso. E eu acho que no final das contas, né, eu tenho uma frase também que fala, né, quando o teu porquê é muito forte, o como e o de que jeito não interessam. Sim. Eu acho que depois da maternidade não é nem só o porquê, é por quem. Pra Por quem quê? é. É por quem. Porque é o que a Débora falou, a gente sai, mas aí a gente volta justamente para perguntar: "Que bom que você voltou, que horas que você volta, você vai vir para casa?". E é isso. E no final das contas a gente dá certo, né, no meio do caos dá certo, de alguma maneira sempre vai dar certo. Então, chegando ao final desse nosso episódio, né, eu quero convidá-las ainda a deixar uma breve mensagem individual aí às nossas mães queridas nesse mês de maio. Quero quero dizer para todas as mães, mulheres, advogadas, que é difícil, não é fácil, a gente tem um longo caminho pela frente, né. São desafios constantes e contínuos, nossa rotina é muito pesada, a dificuldade é muito grande, mas, juntas a gente consegue entender que tem um tempo para tudo, né. Sim. Quando eu comecei, eu fiz a prova da OAB, eu estava com 7 meses, e eu fiz a segunda fase, a Manu estava com 14 dias, né. Nossa. Então eu fui fazer a prova com cesárea, né, com cirurgia, e aquele como é que eu vou deixar uma menina de 14 dias com o pai, né, gente, assim, é impossível, mas foi possível, Amamentando, amamentando é muito dolorido também. Então os desafios começaram desde o puerpério, né, foi caminhando junto a advocacia com a maternidade. Então, eu não sei como é a dificuldade, eu não sei o impacto que a maternidade causa na advocacia, porque os 2 para mim começaram juntos, sim. Mas eu acredito que é isso. É a sororidade, é a sensibilidade e a gente saber entender, que tem momento para todos os momentos. Inclusive teve colegas advogadas que olhavam todo o caos e falava: "Calma, curte a sua filha, curte os seus filhos, porque o tempo passa e você vai se arrepender de querer trabalhar até tarde e não curtir os seus filhos", e é realmente isso. A gente consegue sim fazer esse malabarismo todo e equilibrar as profissões. É complicado, mas a gente consegue. Bom, eu quero agradecer pelo convite no podcast, né,
o adjus da OAB de Uberlândia, que eu tenho um carinho muito grande pela subseção da qual sou inscrita e por estar aqui em Uberlândia também. Estou em Minas Gerais, mas não deixo de estar aqui na minha querida cidade. Coração berlandense. E dizer para vocês que eu tenho uma gratidão enorme de ser advogada. Primeiro, porque a gente consegue dessa profissão extrair algo fora do eixo. Quando a gente atende um cliente, seja CPF ou CNPJ, a gente consegue entender por que viemos nessa profissão. Acho que vocês devem sentir, às vezes, de outra forma, em outro momento, mas essa profissão ela é sublime, né? Como vários colegas mais vividos do que nós falam que é um sacerdócio, né? Não dá para ver a nossa profissão como um negócio. É possível o que você ganha fazer investimentos, mas não dá para você deixar de trabalhar para atender qualquer pessoa em situações de um acalento, de uma palavra, de uma escuta. Não é só o contrato de honorários, né? Não. Às vezes tem momentos ali que uma palavra você transforma a vida daquela pessoa. Ontem mesmo eu tenho um processo no interior, até na nossa cidade, Monte Alegre de Minas. E esse processo vem se arrastando. Aí o cliente, uma pessoa simples, aí ele falou, doutor, nossa, sei o quê, já consultei o advogado. Falei, a hora que eu fiz uma audiência, uma reunião virtual com ele com a mulher dele, já acalmou. Eu expliquei, falei, calma, vai depender dessas fases e tal. Então, às vezes, só por telefone, a mensagem, tornou-se muito frio. Está. Às vezes a pessoa está querendo só te ver, Sim. ou te escutar, porque escuta tanta coisa ao redor e olha na internet, tudo, e não sabe o que que conclui. Então, às vezes, só uma ligação, ou um áudio, ou uma visita, ou uma fala, uma mensagem, um áudio, transforma-se aquele comportamento. E a gente se coloca no lugar deles também, né? Às vezes a gente tem os nossos problemas, estamos ouvindo do outro, que o nosso está pior que aquele, e a gente tem que solucionar o dele para depois, às vezes, solucionar o nosso. Então, isso são características da nossa profissão e que, como mãe, eu tenho certeza que eu vim nessa terra para ser mulher mesmo. E acho que vocês também, né? Não tem jeito, né? Quem acredita em espiritualidade, então pode ser que em outro momento deve ter vindo mulher mesmo ou outra coisa, né? Mas eu tenho absoluta certeza, minha querida secretária-geral da nossa OAB de Uberlândia, Débora, que esse momento aqui com Querole, né? E com Flávia, a gente consegue fazer algo que seja proveitoso para todos nós. Um podcast traz dados, informações de uma forma leve, à vontade, onde aqui a gente fala, troca as nossas experiências. E é muito bom. Tô muito agradecida por ter sido convidada por você e pelo presidente Luciano. Ângela, a gente que agradece É. a sua presença, na Flávia e a da Quero. Obrigada. Bom, eu acho que as meninas já falaram tudo, né? Mas uma vez eu falei para um colega, ele até ficou bravo comigo. Falei para ele que para mim advogado é um nome bonito para falar que a gente resolve problema. E ele falou assim: Nossa, você tá menosprezando a classe. Eu falei: Não, mas é porque a gente lida com o problema todos os dias. Como a doutora Ângela falou, às vezes a gente deixa o nosso problema de lado para poder resolver o problema do outro. E eu acho que uma das coisas que a maternidade mais me ensinou nesses anos é literalmente vamos dizer assim, um esvaziar de ego. É você entender que às vezes você vai fazer algo por outra pessoa que você não quer fazer, mas para você ver a outra pessoa bem. E eu acho que e não ter o controle de tudo, porque a gente tem a mania de querer ter controle de tudo, de cumprir o prazo bonitinho, de seguir a agenda. E às vezes também não conseguir seguir com tudo exatamente, perfeitamente como a gente idealizou, tá tudo bem. No meio desse caminho também tem um caminho bonito. E eu acho que é isso. Eu acho que a maternidade ela veio para mim, pelo menos, para mostrar que a gente não tem o controle de tudo, que às vezes as coisas vão sair fora do eixo, mas que talvez naquela mudança de rota ali você vai encontrar um lugar que você acha que é melhor do que o que você imaginava. E a advocacia, para mim, ela é realmente uma missão. Eu acho que advogar é uma profissão que ela vem muito sobre o outro, de você estar
disposto a ajudar o outro, a resolver o problema do outro. E a maternidade, ela vem exatamente para isso. É você conseguir criar uma pessoa, formar uma pessoa, dar educação e chegar lá na frente e ela simplesmente bater asas e voar e você falar, ok, minha missão está cumprida. Então, eu fico muito feliz, muito grata pelo convite de estar aqui na mesa com 3 mulheres incríveis e falar de um tema que para mim há pouco tempo era só uma idealização, um sonho, uma loucura, e hoje olhar e falar, olha, nós estamos conseguindo devagarzinho. Sim. Gente, foi uma satisfação estar com vocês. Eu estou muito feliz mesmo, muito agradecida a todas as 3 e que esse bate-papo poderia se estender mais, né? Mas A gente volta com a energia nós temos recarregada. Então, hoje falamos de um tema muito sensível, né? Em questão de medos, inseguranças, desafios, mas que a gente tem conquistado o nosso espaço, rompido e mostrado aí para todos que é possível ser advogada e mãe e com excelência. Obrigada, Muito gente. obrigada. Estejamos unidas e fortes, assim nos fortalecemos, né? Quanto mais unidas, mais nos fortalecemos. Muito obrigada. Foi um Obrigada, prazer. obrigada.